gurizada do Alternativa A! Como é que vocês estão? Professora Cat aqui com vocês mais uma vez para trazer mais uma aulinha supimpa, daquelas assim, ó, delicinha de química para vocês. Pesado, hein? Bom, gurizada, seguinte, como é que vocês estão? Antes de qualquer coisa, comenta aqui embaixo pra mim, me diz como é que tu tá, né? Deixa aqui embaixo também nos comentários as tuas dúvidas, as tuas questões, que a gente vai ler e vai te responder, certo? A gente tá aqui de olho em tudo. Não esquece também, gurizada, de aproveitar e já se inscrever aqui no canal, deixar o like, né? Isso ajuda muito a gente, gurizada, de verdade, ajuda muito mesmo. Hoje, pequenos padawans e padawanas, o que veremos nessa aula supimpa? Veremos polaridade e interações intermoleculares. Então, se liga aí que a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse conteúdo que é essencial para várias provas, incluindo a prova da URGS, quanto a prova do Enem e outros vestibulares também, tá? Vamos começar aqui. Vocês têm ideia da importância das interações intermoleculares? Gurizada, as interações intermoleculares são muito importantes na química para a gente entender uma série de propriedades físicas, uma série de questões que são muito importantes mesmo. Só que, step by step, né? Ou seja, degrau por degrau, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar, né, nas interações intermoleculares. Só que para isso a gente precisa rever alguns conceitos de polaridade. Então, bora lá. A polaridade das moléculas, meu povo, tá? A gente precisa saber duas coisas aí antes de definir se uma molécula ela é polar ou apolar, né? Então a gente precisa ver a diferença de eletronegatividade entre os meus átomos e também a geometria que essa minha molécula ela vai ter, certo? Nesse primeiro exemplo aqui que eu trouxe para vocês, a gente vai olhar para a eletronegatividade mais especificamente, porque essas duas moléculas aqui elas têm a mesma geometria, né? Elas têm a geometria linear, certo? Porque elas estão em forma ali de linha, né? O desenho que elas formam forma uma linha, tá? Nesse primeiro exemplo que eu trouxe para vocês aqui, eu trouxe a molécula de HCl. De um lado, nós temos o cloro, que está lá perto dos gases nobres na tabela periódica, super eletronegativo, ou seja, ele atrai muitos elétrons para si. Já o hidrogênio está lá do outro lado, com um elétron só. Coitado do hidrogênio, né? Pois é. O que vai acontecer quando esses dois átomos aí, eles fizerem uma ligação covalente, né? Eles se ligarem entre si. O cloro, que é muito eletronegativo, vai puxar os elétrons para ele, certo? E o hidrogênio ali vai ficar com pouquinhos, né? Os elétrons da ligação ali, vai ficar assim. Então, o cloro, por ser muito eletronegativo, ele vai puxar os elétrons para o lado dele, criando o que a gente chama de polo eletrônico, ou seja, deixando a molécula polar, porque eu crio esse polo de elétrons deslocados aqui, mais para o ladinho do cloro, certo? Nesse outro exemplo aqui, nós temos uma molécula que é apolar, que é no caso aqui o Cl2, né? Ou seja, ela é não polar. Por que esse Cl2 aqui, ele é apolar, tá? Porque os dois cloros ali, envolvidos na ligação, eles são iguais. Ou seja, eles têm a mesma eletronegatividade. Eles vão puxar os elétrons, um para um lado e outro para o outro, com a mesma intensidade. Com isso, os elétrons não vão ficar deslocados para um lado, certo? Isso faz com que essa minha molécula aqui seja apolar, ou seja, não polar. Uma nomenclatura que também pode aparecer para vocês na hora da prova, e eu já vou te falar aqui para te não, né, arriscar, saber se caso vai que aparece, né, é a questão do momento dipolar, tá? Momento dipolar, gurizada, nada mais é do que a gente dizer em que momento que essa molécula ela é polar, certo? Polar. Então, toda vez que aparecer dipolo, dipolar, risca isso aqui e pensa em que momento que essa molécula aí, né, ela é polar. Bom, esse momento dipolar é representado por esse uzinho aqui, tá? E a gente diz que uma molécula polar, ela tem um momento dipolar igual a diferente de zero. Desculpa, falei igual, mas é diferente de zero, tá? Por que essa molécula aqui, ela tem um momento dipolar diferente de zero? Porque ela sempre vai ser polar, sempre, certo? Essa molécula aqui de HCl, ó, que vocês estão vendo aqui do ladinho, ela sempre vai ser polar. Então,
esse momento de polar aqui sempre vai ter que ser diferente de zero, porque zero é nada, né? E já a molécula apolar, elas nunca vão ser polares. Pelo fato delas nunca serem polares, o momento de polar delas vai ser sempre igual a zero. Então, se isso aparecer pra ti, né, tu já sabe. Polar é sempre diferente de zero e apolar é sempre igual a zero, beleza? Então, bora lá ver agora a questão da geometria na polaridade. Quanto que a minha geometria, ela influencia, né? Nesse primeiro exemplo aqui que eu trouxe pra vocês, tem o CO2. Vocês conhecem CO2, né? Eu sei. Bom, aqui a gente observa que esse CO2 ele tem uma geometria linear. Por quê? Porque as ligações formam um ângulo em forma de linha ali, né? Formam uma linha aqui em 180 graus, certo? Então, os oxigênios são muito eletronegativos. Como a gente já viu, né? O flúor, oxigênio e nitrogênio são os átomos mais eletronegativos da tabela periódica. O que acontece com o CO2? Bom, cada oxigênio vai puxar ali os elétrons para o seu ladinho, né? Isso faz com que eu não tenha novamente um polo eletrônico, um polo onde os elétrons eles vão ficar, certo? Já nesse caso aqui, a água, ó, se a gente faz o desenho da água, do H2O, a gente vai ver que vai sobrar 2 pares de elétrons não ligantes, ou seja, aqueles elétrons ali que não estão fazendo ligação com ninguém. Sempre que sobra elétrons no meu átomo central, aqui no meu átomozinho do meio, essa molécula ela vai ser polar, certo? Então a geometria aqui, que é a geometria angular da água, ela vai proporcionar que essa molécula aí vai fazer, né, com que essa molécula seja polar, certo? Bom, como é que funciona a polaridade então em outras moléculas, tá? Nesse caso aqui, ele é um caso bem particular, porque geralmente o pessoal não entende como é que funciona ali, né, a puxação dos elétrons pra cá, pra lá, pra onde que vai. Então calma que eu vou te explicar, ó. No SO3, né, a gente tem esse esquema aqui e ele vai formar ali uma geometria trigonal plana, certo? Trigonal planar. Bom, o que acontece? Cada oxigênio aqui tá puxando, né? Um tá puxando pra cima, outro tá puxando mais pro ladinho ali na diagonal e outro tá puxando lá pro outro lado, assim, tá? E geralmente o pessoal acha que esses vetores aqui, né, eles não se anulam. Só que eles se anulam, gurizada. Se a gente fizesse ali a decomposição de todos esses vetores, a gente ia ver que eles se anulariam sim. Então, nesse caso aqui, essa molécula, né, tem, ela é apolar, certo? Para definir polaridade de moléculas orgânicas, essa daí, ó, gente, o Enem gosta bastante disso daí, tá? E pode aparecer na prova da URGS também pra ti, então é bom tu te ligar. Como é que eu faço para definir se uma molécula orgânica ela vai ser polar ou não, tá? Tu vai olhar a quantidade ali de átomos eletronegativos, tá? Que a tua molécula ela tem. Então, por exemplo, nesse caso aqui que eu trouxe para vocês, ó, do benzeno, do antraceno e do naftaleno, eles não têm nenhum átomo eletronegativo ali. Eles não têm flúor, eles não têm oxigênio, não têm cloro, não têm nitrogênio. Então, pelo fato de não existir esses átomos aqui, que têm uma eletronegatividade mais alta, eles vão ser apolares. Já nesse caso aqui, ó, da cafeína e da vitamina C, vocês conseguem observar quantos átomos eletronegativos tem? Olha a quantidade de oxigênio que a gente tem, de nitrogênio aqui. E aqui, ó, um montão de oxigênio, gurizada. Pelo fato dessas moléculas terem muitos ali átomos eletronegativos, vai fazer com que elas sejam polares, certo? Então, observa aí a quantidade, né? Quanto que tem de átomos eletronegativos ou não na tua molécula orgânica para definir se ela vai ser polar ou não. Beleza? Então, bora para a próxima. Para que serve saber polaridade, né? Porque a gente consegue, gurizada, definir se uma substância vai se solubilizar na outra ou não. Trouxe aqui para vocês uma tirinha, inclusive, que foi questão do vestibular da URGS, certo? Que ali um urso polar, ele tá pedindo socorro, né? Porque ele tá se afogando. E aí o urso pardo fala para ele, mas ursos são insolúveis. E ele fala, é fácil você dizer isso? Você não é polar. Porque a água também é polar, né? Então, a polaridade ajuda a gente a definir se uma substância vai se solubilizar na outra ou não, tá? De modo geral,
substâncias que são polares se solubilizam em substâncias que são polares também. E substâncias que são apolares se solubilizam em apolares. O famoso semelhante dissolve semelhante de acordo com a polaridade. Muito que bem. E isso é uma explicação do porquê que água e óleo não se misturam, né? Quando a gente mistura água e óleo, eles não se misturam ali, o óleo fica formando bolinhas ali ao redor da água, formando um sistema heterogêneo, né? A gente já viu isso aqui nessas aulas. Então, isso daqui, galera, pode ser explicado pela questão da polaridade, certo? E ajuda também a gente na extração. Vocês lembram lá que a gente falou no método de separação de misturas da extração? Bom, quando a gente vai fazer extração, né, de uma molécula ali, né, de, enfim, uma substância, um princípio ativo que a gente quer, a gente tem que utilizar um solvente de polaridade compatível com a molécula que a gente quer extrair. Por exemplo, a pimenta, ela tem muita capsaicina, que é a molécula que causa o ardor ali, a ardência da pimenta. Né? E essa molécula, ela é apolar. Se eu tentar fazer um molho de pimenta com base de água, a água ela não vai extrair a capsaicina e meu molho final não vai ter ardência, porque não extraiu a capsaicina. Então, quando eu for utilizar um solvente para fazer essa extração, ele tem que ter polaridade compatível ali com, né, a minha molécula que eu quero extrair, certo? Por isso que a gente faz extração de café e chimarrão com água, porque a gente quer extrair quem? Do café e do chimarrão? Essa moléculazinha aqui, ó, a cafeína, que é polar. Então é por isso que a gente usa água, porque a água também é polar e eu vou conseguir extrair a cafeína. Incrível, né, gurizada? Nossa, show de bola, eu adoro, eu acho lindo isso aqui. Entendemos polaridade, vamos entrar então em interações intermoleculares. E nada melhor do que trazer um meme. Eu adoro memes inteligentes, gente. Eu sou apaixonada por memes assim, que a gente consegue olhar e falar daquelas risadinhas, sabe? Então, a gente tem 5 tipos de interações aí intermoleculares, tá? Que podem ser divididas pela sua ordem de força. Bom, vamos falar já para que servem as interações intermoleculares. Elas servem para a gente conseguir imaginar qual vai ser o estado físico ali da minha substância e qual vai ser ali o ponto de fusão e de ebulição dela. Se vai ser um ponto mais alto ou um ponto mais baixo. Por exemplo, por que a água ebule ali, né? Entra em ebulição a 100 graus Celsius e outras substâncias já são gasosas a temperatura ambiente? Por causa das interações entre as moléculas, certo? Então, lembrando, né? Quando a gente tem uma molécula, a gente tem ali uma estrutura, né? Átomos ligados entre si, formando ali, né? Uma moléculazinha, certo? Então, uma molécula, ao interagir com a outra, quando a gente pega e junta várias moléculas, a gente tem a substância. Se a minha interação for mais forte, a interação entre essas moléculas for mais forte, essa molécula ela vai demorar mais para ir para o estado gasoso. Porque eu tenho que fornecer mais temperatura, né, energia, para romper essa interação, certo? Então, isso depende muito das interações intermoleculares e de qual é a força entre essas interações, tá? Interações mais fortes vão ter pontos de ebulição e de fusão mais altos e interações mais fracas vão ter pontos de ebulição mais baixos. É por isso que algumas substâncias são gasosas e outras são sólidas, né? E algumas também são líquidas, tá? Bom, aqui eu trouxe para vocês uma ordem de força. A gente vai ver essas 5 interações aqui. A dipolo induzido, dipolo instantâneo, que é a mais fraquinha. Tá ali o Bob Esponja, ó, com a sua cabecinha meio arredondada, né? Já não é mais quadrada, né? Bom, aqui a gente tem a dipolo permanente, que também pode ser chamada de dipolo-dipolo, que é mais forte que a dipolo induzido, certo? Aí a gente tem as ligações de hidrogênio, que já são bem fortonas, certo? Embaixo a gente tem ali a íon dipolo, que daí já entra o Rambo, né? Aí já é mais forte ali o Paranauê, né? E por último, e não menos importante, gurizada, a gente tem a interação íon-íon, que essa daí sim, essa é a mais forte de todas. E vocês vão ver por que eu botei o The Rock aí, né? Depois aqui no último na íon-íon, certo? Então, lembrem-se dessa ordem de força aí, porque ela é muito importante, tá? Começando com a interação íon-íon, que é a interação mais forte existente,
certo? É uma interação que acontece nas rochas. The Rock, entendeu? Pegou, né? Eu sei que tu pegou. Então, é uma interação que acontece quando eu tenho dois íons interagindo entre si. Pelo fato desses íons terem cargas bem definidas, eles sofrem ali, né? Eles têm... Sofrem não, né? Sofrência aqui é muita Marília Mendonça, mas enfim, eles se atraem muito fortemente. Por quê? Porque cargas opostas se atraem. Então, pelo fato dele ter essa carga bem evidente, um ser bem positivo e outro ser bem negativo, eles vão se atrair muito, muito e de uma maneira muito, muito forte. Isso faz, então, com que essa interação seja a interação que tem maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição, certo? Olhando, se a gente fosse olhar a estrutura, né, de uma rocha, de um cristal, a gente ia ver mais ou menos essa configuração aqui, ó, dos meus íons ali, certo? Eles se configuram no que a gente chama de rede cristalina. É por isso que é comum, gurizada, a gente vê em alguns momentos, né, algumas rochas formando cristais, porque eles formam essa estrutura aqui cristalina, certo? Bom, a gente tem aqui, depois, né, a interação íon-dipolo, que é uma interação que acontece quando a gente tem um íon e uma molécula polar, certo? Aqui nesse exemplo, nesse desenho que eu trouxe para vocês, eu coloquei a água, H2O, tá? Interagindo ali com NaCl, certo? Bom, é uma interação mais forte que a da água com ela mesma, a molécula de água com ela mesma, por isso que água com sal tem maior ponto de ebulição do que a água normal. Vocês já ouviram aquela história da avó, da mãe, de algum parente que tá falando assim: não põe sal na água do macarrão que vai demorar mais pra ferver? Pois então, é isso mesmo, tá? Tá certo, teu parente tá certo. Cientificamente ele tá certo. Então, como é que funciona essa interação, tá? A gente vai ter íons, certo? E esses íons aqui, ao interagirem com a molécula que é polar, eles vão ali interagir de acordo, né, de acordo com as cargas. Por exemplo, o Na é positivo, né, é um íon positivo. Ele vai interagir ali com a parte mais eletronegativa da minha molécula, né, ou seja, a parte polar, aonde que tá o polo dos meus íons, da minha molécula, desculpa. Por quê? Porque aqui estão concentrados elétrons e eles têm carga negativa, né? Negativo com positivo se atraem. Já o cloro, ele vai ser mais atraído ali pelos hidrogênios. Por quê? Porque os hidrogênios estão mais positivos, né? Os elétrons não estão pro lado dele. Então o cloro ali vai sofrer, né? Vai sofrer não. De novo falei sofrência. Meu Deus, hoje eu vou escutar Marília Mendonça. Mas enfim, vão estar ali mais perto, né, dos hidrogênios. Certo? Bora! Ligação de hidrogênio, tá? Essa aqui é a primeira interação que acontece entre moléculas mesmo, gurizada. Vocês devem estar pensando assim, mas não é interação entre moléculas intermoleculares? Porque... não entendi. Calma. As interações intermoleculares, antes, elas só eram faladas da ligação de hidrogênio, da dipolo-dipolo e da dipolo induzido. Só que, né, alguns vestibulares andam colocando também as interações íon-dipolo e íon-íon como questão de interação intermolecular. Então, a gente coloca ali, né? Lembrando que, o que é molécula? É quando dois átomos fazem uma ligação covalente. Logo, os íons não se encaixariam nessa definição, né, de molécula, porque ele é um íon, ele não é uma molécula. Mas eles entram aqui pra gente definir e ajudar a explicar isso também, tá? Bom, as ligações de hidrogênio, elas acontecem quando eu tenho um hidrogênio ligado ao FON. O átomozinho de hidrogênio ligado ou a flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio. Vocês sabem quem são esses caras aí, né? A gente já viu isso. Esses caras são os mais eletronegativos da tabela periódica, né? E aí, o que acontece? Vamos lá. A gente tem aqui, ó, por exemplo, a água, né? Que a gente tem uma moléculazinha de água. O oxigênio, que tem ali o polo, né, eletronegativo ali, né, os elétrons são mais deslocados para ele, ele vai interagir muito com o hidrogênio da outra molécula de água. Porque o hidrogênio ali, né, os elétrons não estão pro lado dele, os elétrons não estão muito deslocados para lá. Daí o oxigênio vai interagir muito com o hidrogênio lá da outra molécula. Vocês estão vendo aqui, né, da outra. Aí, isso vai acontecendo em todas as moléculas
moléculas de água que a gente tem. E essa interação aqui, ela é bem forte, tá, gurizada? Se a gente fosse olhar só, é claro, né, para as interações entre moléculas, né? Então, é a interação ali que não inclui íons, que é a mais forte. Então, se a gente pega isso aqui, ó, voltando, e exclui essas duas últimas aqui, exclui o The Rock e o Rambo, vai sobrar só essas três aqui que definitivamente envolve moléculas. Definitivamente envolve moléculas. Essas aqui já envolvem íons, né? Então se liga que isso aí pode ser uma pegadinha na hora da prova pra ti, tá? Bom, a próxima que a gente tem aqui, gurizada, é a dipolo permanente. Essa interação, ela vai ser feita quando a gente tem moléculas que são polares, só que essas moléculas não fazem ligação de hidrogênio, certo? Então, ó, ligação de hidrogênio, certo? É hidrogênio, toda e qualquer molécula que tem hidrogênio ligado a flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio. E a dipolo permanente, ela vai ser simplesmente de moléculas que são polares e não fazem interações de hidrogênio, certo? Então, lembrando uma coisa aqui, voltando, que é importante falar, tá? Muita gente se confunde, e eu já vou te explicar aqui, ó. NH3, que é a amônia, tá? Eu tenho hidrogênio ligado a 3, nitrogênio ligado a 3 hidrogênios aqui, certo? Isso aqui é interação, né, de ligação de hidrogênio, certo? Por quê? O hidrogênio está ligado ao nitrogênio, né? Então já se encaixa aqui. Muita gente acha que só a água faz ligação de hidrogênio. Não, tá? Álcoois também fazem. Por quê? Álcoois tem OH. Olha aqui, ó. Tem hidrogênio ligado ao oxigênio. Eles também fazem ligações de hidrogênio, certo? Bom, dipolo permanente, então, voltando, né, ao nosso fluxo normal, moléculas que são polares, que não fazem ligação de hidrogênio, que também pode ser chamado de dipolo-dipolo, tá? Dipolo, polar, polar, né? Então, sempre que tu ouvir dipolo, é porque envolve ali alguma coisa, né, dipolar, tá? Já na interação dipolo instantâneo, gurizada, essa interação acontece nas moléculas que são apolares, que não tem um polo definido, certo? Também pode ser chamada de dipolo instantâneo, tá? Faltou aqui no meu slide, tá? Outro dipolo instantâneo aqui, mas anota aí que isso é importante, tá? Bom, como é que acontece essa interação? As moléculas que são apolares não têm um polo ali onde os elétrons estão deslocados e esses elétrons vão ser atraídos por outra região da molécula e etc. Elas não têm isso. Por isso, né, elas criam um chamado de polo instantâneo. O que é isso? Os elétrons dentro dessa molécula são deslocados ali brevemente, né, instantaneamente, assim, para um lado, para que elas façam um mínimo de interação entre elas. Mas essas moléculas aqui, normalmente, elas não querem fazer interações entre si, certo? É por isso que as moléculas que fazem interações de polo instantâneo são gasosas. Por quê? Porque elas não fazem interação quase entre si e estão muito distantes uma da outra. Então, substâncias que são gasosas, geralmente elas fazem a dipolo instantâneo, certo? Dipolo permanente pode ser tanto gasoso, estado gasoso, quanto estado líquido, certo? Ligação de hidrogênio, normalmente, eles são líquidos, certo? Dipolo, íon dipolo, né, geralmente aí vai ser líquido, tá? E íon sólidos, certo? Então, gurizada, essa é a minha dica de hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar as suas dúvidas aqui embaixo, certo? Um beijo pra vocês e até a próxima aula.